A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com Vincent Defoni, representante da Unesco no Brasil, que nos vai falar da coleção História Geral da África em português. Teve contributo de 350 pesquisadores. Muito bem-vindo. Qual é a importância da coleção História Geral da África para a educação brasileira? A História Geral da África é um trabalho muito importante no marco da Unesco e que demorou 30 anos para ser feito. Se iniciou nos anos 60. Basicamente, a escritura dos livros terminou nos anos 90. E agora está disponível, está lançado nesses dias no Brasil a versão completa em português. Esse lançamento e o que representa essa coleção é muito importante tanto para a África como para o Brasil. Porque se sabe que durante muito tempo se falou que a África era um continente sem história. Era um continente da qual a história só começava com a colonização e se guardava só também a memória, dentro da diáspora, a memória da escravidão, que não é o capítulo mais interessante, é um capítulo importante, mas é um capítulo triste da história da África. Esses 8 volumes, quase 10 mil páginas aí reunidos, elaborados cuidadosamente por 350 pesquisadores, coloca a África a partir de um olhar africano. Tenta ler, entender, compreender a história e a cultura africana a partir da África. Por isso, foi tão importante, dentro da construção das identidades africanas, depois das independências nos anos 60, e aqui no Brasil tem uma ressonância muito grande, porque encontra esse livro que é a referência mundial sobre a África, encontra, vamos dizer, entra em consonância com os movimentos, com o movimento negro, com aqueles que estão trabalhando de uma forma intelectual, ou de uma forma cultural, ou de uma forma artística, sobre justamente a identidade. Quais são as raízes, quais são as características que os escravos traziam com eles e que, de alguma forma, les ajudou a manter a dignidade, a manter justamente uma cultura própria e a fecundar o Brasil. E o Brasil, hoje, é o segundo país negro do mundo, depois da Nigéria. E o Brasil é um país que tem uma matriz africana muito importante, muito forte, muito desconhecida, muito, às vezes discriminada. O reconhecimento e a afirmação positiva, do que os africanos têm trazido no Brasil é um elemento fundamental para contribuir ao desenvolvimento do país, porque você não pode avançar individualmente e coletivamente se não tem as ideias claras sobre de onde você vem. 350 de pesquisadores contribuíram para esta coleção. De que forma é que terá impacto nas relações entre o Brasil e o continente africano? Isso cria pontes importantes entre a África e o Brasil. E a maioria dos pesquisadores que trabalharam são pesquisadores africanos, mas não exclusivamente africanos. Alguns brasileiros, poucos, também europeus ou norte-americanos, que são africanistas e que se colocaram justamente nessa visão, nesse olhar, a partir da África. Mas o que é bem interessante nesse momento é que a disponibilização dessa história completa em português, a partir do Brasil, é uma forma também de devolver para os brasileiros, devolver à África um conhecimento da herança que eles trouxeram através do cruzamento do Atlântico alguns séculos atrás, em condições muito tristes e muito denigrantes, mas que agora os africanos, quer dizer, o Brasil está devolvendo para a África a sua própria história. Então, acho isso muito importante, muito legal, e reconstruir pontes a partir do conhecimento. E a Unesco acredita muito que o conhecimento é a melhor base para trabalhar a compreensão mútua entre os povos e criar uma cultura de paz. Este trabalho feito por académicos, portanto, será utilizado na educação. São pesquisadores, são principalmente historiadores, mas são também especialistas da filosofia, da antropologia, da sociologia, em todas as áreas do conhecimento, justamente para ter esse olhar pluridisciplinar sobre o que a África tem contribuído para a humanidade.
Então, é uma história a partir da África, mas que não é uma África cerrada em si. É uma África aberta, é uma África que dialoga com o resto do mundo. E para o futuro, como é que se espera usar este material nas salas de aula no Brasil? Essa publicação em português representa, na realidade, a primeira etapa de um projeto da Unesco, de um programa da Unesco, chamamos Brasil-África, Histórias Cruzadas. E esse programa visa justamente, entre outras coisas, a ajudar a implementação da lei brasileira de 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana. Então, esse material científico produzido vai ajudar, digamos, a elaborar material pedagógico. E agora estamos iniciando uma fase de elaboração do material pedagógico que ainda esperamos esse ano, 2011, ter possibilidade de lançar os primeiros módulos, os primeiros elementos desse material pedagógico para ajudar, subsidiar os professores com material bem claro, bem interessante sobre justamente a história da África. Algo mais a acrescentar sobre esta coleção História Geral da África em português no Brasil? Não, acreditamos que, e isso é algo que pesquisadores africanos que nos acompanharam nos eventos, que nos estão acompanhando nos eventos de lançamento dessa História Geral da África, que são pesquisadores de alto nível africanos, que visitaram também vários lugares aqui do Brasil, foram muito impressionados, também pela vitalidade do movimento negro no Brasil, mas uma coisa que chamou muito a atenção deles é como as populações negras no Brasil têm resistido, têm trabalhado justamente a preservação de sua cultura, coisas que até na África não está ficando tão claro e que a própria África está hoje sofrendo por culpa da globalização, por culpa da homogeneização da cultura. Então, de alguma forma, eles reconheceram aqui, no Brasil, elementos de uma cultura que se está perdendo lá também. Então, acho que isso é uma ponte muito forte e que é uma história de resistência, uma história de luta, uma história realmente para manter a dignidade humana e através da diversidade cultural. Isso realmente é o mais interessante, o mais importante do que está acontecendo nesses momentos e por isso estamos muito felizes e nos sentimos muito honrados de poder participar dessa dinâmica. A Rádio ONU em Nova Iorque conversou com Vincent Defonir, representante da Unesco no Brasil, sobre a coleção História Geral da África, traduzida em português e que será implementada no país.